Boa noite, igreja. Vamos a mais uma palavra de Deus, que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite. E eu coloquei como tema, né, você deve ter visto, que eu coloquei como tema: não tenha medo do seu chamado. Não tenha medo do seu chamado. Quantas pessoas fogem, né? Escuta o chamado e foge, quer sair correndo. E vamos lá, o que é chamado? Chamado é o ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar a presença. É o ato de atrair a atenção por meio de um som, de gestos e etc. Isso é chamado. E aí, às vezes, a pessoa escuta Deus chamar, e Deus chama pelo nome e a pessoa foge, e a pessoa abre mão daquele chamado, a pessoa tem medo daquele chamado. E hoje eu trouxe essa mensagem para que você saia daqui completamente diferente. Se você tinha medo do seu chamado, de ser chamado também, até hoje que isso seja derrubado, porque o chamado de Deus, ele é um chamado bom, ele é um chamado perfeito. Então não tenha medo quando Deus te chamar, quando Ele falar o seu nome, quando Ele te anunciar que você vá, não tenha medo. E como eu falei aqui, para pedir aproximação, verificar a presença, Deus, Ele quer verificar se você está presente. Ele quer saber se você está ali, se verdadeiramente você está ou não, se Ele pode contar mesmo com você ou não. Ele quer aproximação contigo, intimidade, liberdade, convívio. Então, não tenha medo do seu chamado. Ouviu Deus te chamar? Vai. E aí eu poderia trazer vários personagens da Bíblia para poder falar de chamado, Moisés ali na sarça, poderia, mas eu trouxe Ezequiel. Aí nós vamos lá para Ezequiel, e nós vemos aqui no capítulo 1, né, a primeira visão de Ezequiel, a visão das 4 rodas, a visão da glória divina. Nós vemos ali que ele teve visões para que o chamado acontecesse. E hoje eu trouxe para a gente falar desse chamado de Ezequiel. Aí você vai abrir aí Ezequiel 2, que diz assim, eu não sei se a minha versão ali vai ser igual, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. 2:1, capítulo 2. A minha versão... Qual é a versão da Nova Vida? Ah, é. NAA. Então, mas aí tem que ser o capítulo 2. Vamos lá. O chamado de Ezequiel. Esta voz me disse. Não, vou ler o 28 dali do capítulo 1 para a gente pegar a voz. No versículo 28 do capítulo 1 diz: como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, foi, né, o que ele estava vendo. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E esta voz me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus:
Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Vamos parar por aqui? E aí eu até lia mais aqui, né? Era para parar no 7 primeiro. Você dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel ali, ele foi chamado para falar com gente fácil? Não. Ezequiel foi chamado para ir para um lugar onde todos iriam o receber bem? Não. Ezequiel foi chamado para uma missão difícil. Foi chamado para ir para pessoas rebeldes, pessoas duras de coração, pessoas que estavam contra Deus. E olha o chamado. Dá para ter medo, não dá? Mas Ezequiel não teve medo. E é por isso que eu quero te encorajar nessa noite. Mesmo que não queiram te ouvir, não deixe de falar de Deus. Mesmo que não aceitem o que você fala, o que você vive, não deixe de falar de Deus. Ezequiel ali poderia falar, não, mas Deus, espera aí, eu vou lá no meio dessa gente. Olha como Deus enfatizou. Eles são rebeldes. Eu vou te enviar, quer eles ouçam ou não, você fale, porque eles são rebeldes, porque eles estão contra mim, mas você vai lá e você fala. Então Deus está te dizendo isso nessa noite. Não importa se não querem ouvir, não importa se não aceitam a sua conversão, a sua vida com Deus, o seu chamado. Não olhe para o que pensam, olhe para o que Deus diz sobre você. Olhe para o seu chamado. Quando Deus te chamou, porque Ele te chamou, você não estaria aqui se você não tivesse um chamado. O nosso chamado é falar sobre Deus. A nossa missão é pregar o Evangelho. Não importa se ouvem ou não, você não pode deixar de fazer a sua parte, porque a outra parte não quer ouvir. Você não pode deixar de obedecer a Deus, porque a outra parte é desobediente. Você não pode permitir que a rebeldia de alguém afete o seu contato com Deus. Amém, igreja? Ezequiel poderia ter dito, vamos glorificar, viu, fogos, para que você não caia nisso de ser rebelde ou de não permitir que Deus te chame. Ele quer te usar, Ele quer que você seja instrumento. Ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem um chamado, um ministério. Ele quer aproximação, Ele quer contato. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, o nosso chamado é um chamado árduo. É difícil. Quem tem um chamado sabe a luta que é, sabe como é enfrentar. Por quê? Porque aqui a gente vê que as pessoas eram contra Deus. O povo de Israel era contra Deus, não era contra Ezequiel. Mas quem estava ali sendo chamado para falar sobre Deus era Ezequiel. Então você tem um chamado. Deus quer te usar. E Ele vai te colocar ali no meio do fogo. Ele vai te colocar como Ele falou. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles te disserem. Então não tenha medo. Eu quero que você saia daqui essa noite encorajado a cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida.
Porque você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar na casa de Deus. Você poderia estar fazendo outra coisa, mas Deus te chamou hoje. Você crê nisso? Ele te chamou para que você viesse. Ele te chamou para falar isso para você. E falar assim como eu falei com Ezequiel: não tenha medo da cara que eles fizerem. Não tenha medo dos risos de deboche da sua fé. Não tenha medo quando você falar que você separa um tempo para Deus e debocharem de você. Por quê? O seu chamado é com Deus, não com eles. O chamado aqui era com Deus, não era com aquelas pessoas. Ele estava cumprindo uma ordem de Deus, um chamado de Deus. E aí nós vemos, Romanos 12 fala, 1 Coríntios 12 fala, e Efésios 4 também falam sobre dons, né? Sobre chamados, sobre você ser separado para fazer algo. E aí vamos dar uma verificada. A Tati está lá? Tá. Tati, abre para mim, por favor, 1 Coríntios 12, do 1 ao 12. Primeira Coríntios 12, do 1 ao 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O Espírito se manifesta de acordo com o que Ele quer. Ele aproveita aquela pessoa e se manifesta e usa o dom, usa o chamado ali para o que Ele quer, em benefício próprio. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então, frisando, é o mesmo Espírito. Ele só está distribuindo no que Ele quer. Então não se sinta menos porque você não faz o que o coleguinha faz. Ou não se sinta mais porque você faz mais do que o coleguinha. Não, Deus tem um chamado para todos. Ele escolhe de acordo com o que Ele quer e também de acordo com o que a pessoa se aprofunda no contato com Deus. Se a pessoa tem um contato raso, Deus usa menos. Às vezes nem usa. Pode ficar chocado, porque às vezes nem usa. Agora, quando a pessoa tem um contato profundo com o Senhor, ela realmente mergulha, ela realmente se entrega, ela realmente se põe disponível, aí Deus usa ela tremendamente.
Mas todo mundo tem um chamado. E se você não tem um chamado ainda, não ouviu a voz de Deus te chamando, precisa ter mais contato com Ele. Precisa conhecer melhor a voz do seu Deus. Então, não tenha medo do seu chamado. Nós não temos que ter medo. Se Deus te chamou, você vai. Você precisa ir, você precisa ser obediente. O chamado pode ser diferente, o seu ministério pode ser diferente, o seu dom espiritual pode ser diferente, mas o Espírito que atua em você e em mim é o mesmo, é o Espírito de Deus. Então, não fuja do seu chamado. Quando a gente tem medo do chamado, a gente perde a oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo. Quando a gente não ouve o chamado, a gente deixa de ser instrumento do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo usa o outro e não te usa. E muitas pessoas ficam assim: ah, mas por que usa fulano não me usa? Ah, por que fulano está sendo usado e eu não estou sendo usado? Às vezes, você não está permitindo que o Espírito Santo te use. Então, faça como Ezequiel. Ouça o chamado, deixe o Espírito Santo entrar em você, ouça essa voz, se coloque na posição de atender o chamado e não tenha medo. Em Ezequiel 2, do 8 ao 10, vai dizer, estou em Reis aqui, Ezequiel 2, agora eu vou ficar só em Ezequiel. Vou ficar em Coríntios. Vou botar aqui. Ezequiel 2, 8, vai dizer assim. Nossa, gente, olha só. Então, eu uso sempre o celular e a Bíblia está em Ezequiel. Ezequiel 2:8. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Não se esqueça, Deus estava enviando ele para um povo rebelde, um povo duro de coração, um povo que estava contra Deus. Abra a boca e como que eu vou lhe dar? Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse, filho do homem, coma e enche o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como o mel. Comer o rolo aqui simbolizava Ezequiel realmente ensinando a palavra do Senhor, tornando aquilo literalmente parte do ser dele. Ele, quando comeu ali o rolo, é uma demonstração de que a palavra que Deus estava dando para ele falar para o povo, estava fazendo parte do ser dele, parte do que ele se tornaria ali, parte do que Deus queria que ele fizesse. Quando nós tomamos posse do nosso chamado, isso passa a fazer parte do nosso ser. Quando a gente não toma posse do chamado, a gente não come o rolo. A gente não se entrega de verdade. Então nós precisamos tomar posse do chamado. De verdade, nós temos que ver que quando Deus está nos chamando é porque Ele escolheu. Deus, Ele não te usa por falta de opção, amém? Você crê que Deus tem muitas pessoas para usar? E se Ele te usa é porque Ele quer, porque Ele te escolheu, porque dentre tantas pessoas Ele pegou você e falou assim, eu podia usar fulano, 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 mas eu quero usar você. Gente, e isso tem que nos dar prazer. Isso tem que ser como o mel.
E aí muitas pessoas, né, falam dessa questão do mel. Tem gente que diz que é porque ele estava ali comendo da palavra de Deus, e para ele ali foi agradável a questão de falar da palavra de Deus. Será que a gente está feliz em falar da palavra de Deus? Será que a gente realmente está contente em falar da palavra de Deus? Só que a palavra que ele ia falar, ela estava escrita lamentações, gemidos e ais. Ele não ia falar boa coisa. Ele não ia ali dizer para o povo regozijar em festa, porque o grande dia bom do Senhor estava chegando. Não. Ele estava ali anunciando, ele ia anunciar coisas ruins. Ele ia ali falar para aquele povo rebelde coisas ruins. Mas mesmo ele indo com essa missão tão árdua, tão difícil, né, tão temerosa aos olhos humanos, ele foi. E às vezes tem uma coisinha tão pequena que Deus quer que a gente faça e a gente não vai. Tem um negocinho assim à toa, uma besteirinha que Deus quer nos usar e a gente não faz. E Ezequiel estava indo num povo rebelde, um povo duro, um povo que ia tratar ele mal, e ele estava ali tomando posse da palavra do Senhor, porque em tudo que ele falou, ele foi exemplo. Você lê Ezequiel e você vê que ele teve que fazer com a sua própria vida coisas ali para enviar a palavra para o povo. E às vezes a gente nem precisa viver o negócio, né? Dá para a gente dar só notícia para alguém, não precisa nem viver, não precisa, né, mexer no esterco, não precisa fazer nada disso. Ezequiel tinha que fazer. Ezequiel teve que fazer. E ele obedeceu. Gente, não tenha medo do seu chamado, obedeça. O que Deus quer que você faça? Você já separou um tempo para orar, para falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o chamado que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer me usar? Esteja disponível. Ezequiel ia fazer uma coisa difícil, ia ser levantado, estava sendo levantado para falar coisas duras para um povo duro, mas ele foi, porque não importa o que você faça, se você faz pelo nome do Senhor, isso tem que te dar prazer. Isso tem que ser suficiente para fazer você tomar posse. Eu quero que você hoje tome posse do seu chamado. Tome posse do que Deus quer para a sua vida. Não fica esperando o tempo bom. Não fica esperando as coisas começarem a dar certo para você, para que você faça. Ezequiel não estava no melhor momento da vida dele. A gente sabe que ele estava lá naquele exílio ali. Gente, Ezequiel estava ali num momento ruim e foi usado por Deus. Não espera um momento bom para ser usado, não, porque Deus usa no momento ruim da nossa vida também, amém? E às vezes Ele nos usa mais no momento ruim do que no bom. Porque quando a gente está no momento ruim, a gente se contrita ali, ó, a gente fica: Senhor, ai Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Quando a gente está no momento bom, depois eu falo com Deus. Então, se você está passando um momento ruim, assim como Ezequiel estava, deixa Deus te usar. Quantas vezes você precisava de oração, orou por alguém e a sua bênção veio? Quantas vezes as pessoas esperaram uma palavra de vida vindo de você e você quase morrendo, e o fato daquela pessoa reviver te trouxe vida? Isso é Deus usando você no seu momento ruim. Usa, toma posse do seu chamado. Toma posse verdadeiramente do que Deus tem para a sua vida e seja usado por Ele. Não tenha medo do seu chamado. E continuando. No capítulo 3, versículo 4... Disse-me ainda: filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil,
mas a casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Olha, gente, que coisa horrível. O povo de Deus não vai ouvir Ezequiel, não quer ouvir Ezequiel, e é o povo de Deus. E muitas das vezes é isso que acontece. A gente tem um chamado para falar com aquela pessoa que não está nem aí para Deus. E como ele falou, Deus falou para ele: você não está indo a um povo de fala obscura e língua difícil, não. Você está indo para os seus ali, ó. É para falar com quem está ali, ó. Para os seus. Só que eles tinham um coração duro, mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Aí Deus hoje quer te falar: o problema não é contigo, é com ele. Então por que você vai parar? Pensa aí, por que eu vou parar se na realidade o problema nem é comigo, é com Deus? Deus deixou bem claro aqui, ó. Deus deixou bem claro para ele aqui: mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. A palavra que estava sendo enviada era de quem? De Deus. O povo não queria ouvir Deus, não era Ezequiel. Então não toma para si uma luta que é de Deus. Não toma para você uma guerra que é de Deus. O seu chamado você cumpre, a parte de Deus ele faz. Faz a sua parte que Deus faz a dele. Não tenha medo de ser usado. Deus vai te enviar a fazer coisas que você nem acreditaria que faria. Deus vai te enviar a fazer coisas que pessoas não acreditariam que você faria. Mas quando Deus envia, Ele continua mantendo. Ele põe de pé. Deus, Ele não desiste daquele que tem um chamado. Ezequiel foi enviado para o povo de Israel. Ele não era um homem estranho para o povo não era estranho para Ezequiel, porque era ali do povo de Deus, mas eles não ouviram, não queriam ouvir, eles estavam com um problema com Deus, não era com Ezequiel. Então tem pessoa que vai trilhar seu caminho, que tem problema com Deus, não é com você. Então não pare o seu chamado, não diminua de ser usado, porque pessoas têm problema com Deus, não contigo. Na realidade, aquele povo não queria ouvir a Deus. Ezequiel era instrumento, você é instrumento do Senhor. Deus sabe o que faz. Deus pega o Espírito Santo e permite que use a todos, seja usado, independente se você vai estar numa casa de rebeldes, se a pessoa não quer saber, se a pessoa não quer ouvir, você não para o seu chamado por causa dos outros. Ezequiel 3, 8 e 9. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Permita ser conduzido e governado por Deus. Ele te faz forte. Aqui Deus está falando para Ezequiel: eis que endureci seu rosto contra o rosto deles. Deus te faz forte, mais forte do que aquela pessoa que não quer saber. Deus fez Ezequiel ali forte para ir mais forte do que a dureza do coração daquele povo. E você crê que Deus te faz forte nessa noite? Ele te fortalece. Porque Ele tem autoridade para isso. E Ele está mostrando para nós nessa noite que você, igreja que está ouvindo, eis que endureci seu rosto contra o rosto daqueles que são duros.
Eis que tornei sua fronte mais dura que a rocha. Você está forte em Deus para cumprir o seu chamado. Não desiste do seu chamado, porque a certeza de Deus é essa: eu te faço mais forte do que aquele que acha que é forte e está contra mim. Eu te faço mais forte do que a rebeldia daquele que não quer ouvir a minha voz. Eu te faço mais forte do que aquele que está tentando impedir o seu chamado. Gente, o chamado de Deus é lindo. Por mais difícil que seja, por mais lutas que apareçam, o chamado de Deus é lindo. E sabe por quê? Porque quando Ele vem com o chamado, Ele vem junto. Ele vai junto. Deus estava ali fortalecendo Ezequiel, dando a certeza de que ele estava ali. E ele falou: portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então não se assusta não tem medo não. O chamado que você tiver que fazer em nome do Senhor, você vai cumprir, porque Deus te faz forte nessa noite. Porque aquele que ouve o chamado, obedece, toma posse, se alimenta verdadeiramente e vai viver verdadeiramente o que o chamado de Deus tem para você, essa pessoa se torna forte, independente da circunstância. Ezequiel 3,14. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Gente, Ezequiel foi. Ele foi sabendo que não ia ser bom. Ele foi sabendo que ia lutar uma coisa difícil. Ele foi para um chamado difícil, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. E muitas pessoas falam que é porque Deus, motivou, incentivou mesmo ele aí, que ele estava com essa, ele estava com essa amargura, esse furor no espírito dele, porque ele estava indo para um combate difícil. Sim, estava. Cada um interpreta, de uma certa forma. E eu vejo dessa forma. O coração dele, de repente, estava ali, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. E quando você está em Deus, você sabe que você vai enfrentar dificuldades. Mas não porque Deus te deixa sozinho, mas porque Satanás quer te fazer parar. Você vai enfrentar dificuldades pelo nome do Senhor, não porque Deus te abandonou. É porque Satanás vai se levantar para que ele ganhe mais um e Deus perca alguém. Então Ezequiel sabia que ia ser difícil. Ezequiel se levantou e foi. Ele pode ter ido ali amargurado, e também tem a questão dele estar indo para um povo rebelde. Então levantou esse furor mesmo. De repente ele sentiu ali o que Deus estava sentindo. Porque a gente lendo é diferente de Deus falando. E Deus estava falando com ele ali. E Deus não estava feliz quando ele estava falando. Que ele falou: não tenha medo, pois são casa rebelde. Você vai falar, quer ouçam ou não, mas você vai dizer. Então eu imagino, Adriana imagina, que ali em Ezequiel foi levantando aquele furor, porque povo ingrato. O povo precisou perder tudo, o povo precisou acabar Jerusalém ali para poder entender que Deus é Deus. E Ezequiel que foi lá avisar tudo. Então ele se levantou, ficou ali amargurado, as coisas iam ser ruins, ia ser um momento difícil, ele ia ter que fazer coisas difíceis, ele ia enfrentar pessoas difíceis, pessoas ali rebeldes, que estavam contra o Deus dele que chamou. E olha só como a gente se chateia. Você não se chateia quando você vê uma pessoa ali contra o seu Deus? Diminuindo a sua fé, tirando a credibilidade do Deus que te resgatou, que te salvou, que enviou Jesus para que você tivesse vida. A gente fica chateado.
Porque a gente sabe que as coisas do reino são sérias, que Deus não está para brincadeira, que Deus está vendo e sondando todos nós. Aí a gente fica chateado. Imagina Ezequiel, que ia ter que ir nesse povo duro, difícil. Acho que eu ia falar assim: ah, Deus, queima logo, mata todo mundo. Nem vou lá não, já mata todo mundo. De repente a gente faria isso. Então Ezequiel levantou e foi. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Por mais difícil que seja o seu chamado, por mais triste que seja o que você vai enfrentar em nome do Senhor, ou por mais complicado que seja a situação que o seu chamado está te conduzindo, vai, porque quando você vai em nome do Senhor, a mão forte de Deus está sobre a sua vida. Não desiste. Não tenha medo do seu chamado. E para finalizar, a mão forte do Senhor está sobre você. E Filipenses 4,13 nos garante: tudo posso naquele que me fortalece. E é isso aí. Você tudo pode naquele que te fortalece. E quem te fortalece é Deus. E olha como Deus é lindo. Deus te escolhe, te chama e ainda te dá força para fazer. Você vai desistir? Não, não desiste. Sabe por que não? Porque Deus não desistiu de você. Ele está insistindo contigo. Hoje, de repente, a gente já deu uma bobeira, já deu uma vacilada, deu aquela topada, voltou, pediu perdão. Oh, Deus, perdoa. E aí Deus falou: vai lá, continua, eu te fortaleço. Tudo posso naquele que me fortalece. Faça como Ezequiel, ouça o chamado de Deus e vá, e faça. Pode ser difícil, pode ser assustador, mas aquele que te chamou está indo contigo. O braço forte do Senhor é com você. E aí nós vamos cantar uma música. Sara Vanessa aí vai cantar uma música. Eu quero que você louve essa música, que ela diz: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Fala assim: eu fui escolhido. Eu tenho um chamado. Isso. Agora fala com fé: eu fui escolhido. Eu tenho um chamado. Então você vai sair daqui nessa noite sem desistir do seu chamado. Fique de pé. E que a gente vai cantar só um trecho, né? Para poder profetizar para a sua vida que você tem um chamado. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Você foi separado por Deus. Então não pare. Não pare, não pare o seu chamado. Não pare o seu ministério. Agarra o seu ministério. Agarra o seu chamado. A sua intimidade com Deus. Deus está te dizendo nessa noite: o chamado é meu. Eu te chamei, eu te sustento. Eu te chamei, eu te fortaleço. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas o chamado é meu, eu te capacito. E nessa noite Deus está te dizendo: não pare, ouça o meu chamado, cumpra o meu chamado, obedeça a minha voz, pois aqueles difíceis que você irá encontrar, eu sobreponho a sua força. O Deus do impossível, Ele pode todas as coisas e você pode todas as coisas em Deus. Aleluia! Profetiza para a sua vida: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Ele não abre mão de você.
eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito para fazer. Não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho um chamado. Há muito para fazer. Há muito para fazer. Deus quer te chamar. Seja instrumento nas mãos do Senhor. No ventre da nós somos escolhidos. Não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Senhor, nós estamos nessa noite, Pai, te entregando, a Deus, a nossa vida. Senhor, cumpra o teu chamado na nossa vida. Não sabemos, Deus, até onde o Senhor vai nos levar. Não sabemos, ó Deus, o que o Senhor vai fazer sobre nós, mas nós queremos que o Senhor faça através de nós, ó Deus. Senhor, nessa noite, que fique marcado, ó Pai, que nós não vamos recuar do nosso chamado, que nós não vamos calar a nossa voz, pois o Senhor nos sustenta, nos fortalece, o Senhor nos coloca de pé e fala: vá adiante, pois eu vou contigo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Seja forte nessa noite, igreja. O mundo é mau, mas o Senhor é bom. O mundo quer nos perseguir, mas o Senhor nos acode. O mundo quer entristecer, diminuir a tua fé, mas Deus é contigo. Ouça o chamado do Senhor e seja fortalecido nessa noite em nome de Jesus. Seja fortalecido. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela essa oportunidade de ouvir a sua voz, de ser alimentado por Ti, Deus, de entender que nós precisamos tomar posse do nosso chamado, que nós precisamos acreditar na Tua força. Não somos nada, o Senhor que é. Deus, envia-nos. Nos dá a palavra certa, nos dá o momento ideal, nos dá a oportunidade certa para cumprir o nosso chamado. Aleluia. Abençoa, Senhor, essas vidas. Que em nome de Jesus eles possam, ó Deus, ter um reconhecimento de que somente o Senhor tem a solução para eles. Que essas pessoas verdadeiramente possam contemplar, ó Deus, o milagre. Possam ver, ó Pai, o Teu agir. Possam sentir o Teu braço forte, Deus. Que caia por terra toda seta maligna que está, ó Pai, envolvendo essas vidas e aprisionando essas pessoas. Em nome de Jesus, liberta, transforma e cura, restaura essas vidas, Deus, e leva-nos, ó Pai, guardados e protegidos em nome de Jesus. Que nenhum mal nos aconteça, que nenhum impedimento, ó Deus, se coloque no nosso caminho, e tudo aquilo que se levantar que caia por terra, e que o Senhor se faça presente todo o tempo, nos nossos dias, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Amém.